aí, Beatriz? Está pronto aí? Nós vamos estar gravando pelo Face, transmitindo pelo Face, e depois vai estar liberado também no YouTube, tá? Esse culto, irmãos, é o primeiro culto domingo de setembro, né? Primeiro culto de setembro, hoje é dia 3, e eu tenho certeza que Deus há de falar muito, irmãos, ao coração daqueles que buscam a presença do Senhor. Nossa mensagem começa em Oséias, capítulo 14, Oséias 14, livro de Oséias. Quem trouxe a Bíblia, abra. Quem não trouxe, não há problema, é só olhar, acompanhar pelos monitores, irmãos. Oséias 14. Amém? Quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga assim, misericórdia, pastor, na minha Bíblia não tem, não tem. Procura com amor. Você vai encontrar Oséias, capítulo 14. Versículo 1 diz: Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Escute isso. A Bíblia nos adverte que não basta apenas você dizer que é de Jesus, não basta apenas você vir na igreja, tem que fazer o quê? Tem que se converter. Converter é deixar os velhos hábitos, os velhos costumes, aquela maneira, irmãos, horrenda de ser. O converter é mudar de direção. A verdade é que se colhemos os mesmos frutos, é porque plantamos as mesmas coisas. E a Bíblia diz: converte-te. Eu tenho que me converter. Se eu quero, irmãos, colher frutos bons, se eu quero desfrutar de uma vida abundante, primeiro passo, converte-te. Mude a sua maneira de ser, mude a sua maneira de agir. Pastor, na minha vida não está indo adiante. Irmãos, o único responsável é você mesmo. Não arrume alguém para culpar. Não jogue, não transfira a responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Converta-te. A quem? Ao Senhor teu Deus. Converta-te, ó Israel. Por quê? É pelas nossas falhas, pelos nossos erros, é pelos os equívocos que nós cometemos, irmãos, é que estamos pagando um preço violento. E eu quero pegar dois casos, irmãos, duas pessoas, na verdade são três pessoas, né, que não tiveram esse cuidado de mudar, irmão, de ter uma transformação, que deixou o inimigo, irmãos, enganá-los, e o preço a pagar foi por demais caro. Nosso primeiro caso, nós vamos pegar lá, irmãos, em Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 5, conhecido por vocês, mas eu só quero me apegar a um detalhe. Capítulo 5 fala sobre Anania e Safira. Vamos ler, e aí eu vou me apegar no detalhe que eu quero que você entenda comigo. Atos, capítulo 5, versículo 1. 5:1. Atos dos Apóstolos. Aqui relata sobre um casal chamado Ananias, com o nome do homem, a mulher chamada Safira. Pronto, pessoal. Atos. Diz assim: mas, versículo 1, tá? Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Escute, naqueles dias, não era ordenança de Deus, entenda isso, não era ordenança, mas a igreja montou um costume no meio deles, de pegar tudo que tinha, vender e levar para os apóstolos, e os apóstolos dividiam entre toda a igreja. Pegava-se o valor e os apóstolos administravam. É como se você vendesse tudo e trouxesse na igreja. Mas entenda, não foi Deus que mandou, foi eles que criaram esse costume. A Bíblia fala sobre dízimo e
oferta. Esse costume foi criado por eles. E eles tinham uma herdade, uma fazenda. E eles pegaram a fazenda e vendeu, irmãos. Essa fazenda, não se sabe o valor que era. Vamos falar que seja 15 milhões, né? Um exemplo. Vendeu. E pegaram, irmãos, e vai dizer aqui que eles trouxeram a metade, 7 milhões e meio. Trouxeram 7 milhões e meio, por exemplo, tá? E trouxeram até os discípulos. Versículo 3: e diz então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Para que, escute agora, para que? O que está escrito? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Que isso, pastor? O cara deu 7 milhões e meio. A questão, olhem para mim, por favor. A questão não é o valor que você entrega, não é isso, mas é a honestidade do teu coração. A questão não é se você vai devolver 7 milhões e meio ou se vai devolver 15 milhões. A questão é a sinceridade. Lembra da mulher que só tinha 2 moedinhas? Outros deram muito mais, mas ela foi sincera em dar a oferta. Muitos, irmãos, estão caindo nesse mesmo engano. Qual? Estão deixando que o diabo encha o coração deles de engano. Eles estão fazendo as coisas e porque os homens não estão vendo, ele acha tudo bem. Só que ele esquece que o Senhor tudo vê e tudo sabe. Não adianta você chegar e fazer cara de santo, sendo que há 1 minuto atrás você pecou, você fez algo errado. Um exemplo: você está aqui agora, mas há 20 minutos atrás, meia hora, não sei quanto tempo está na igreja já, você invadiu o sinal vermelho. Você sabia que estava vermelho, não é que estava amarelo, não é que você chegou e ficou amarelo, João. Você viu que estava vermelho e você invadiu. Ninguém viu, as autoridades não viram, a polícia não viu, mas Deus viu. Está entendendo o que eu quero dizer, sim ou não? O diabo viu, e o diabo não perde a oportunidade. Escute o que eu estou dizendo. O Pedro não sabia qual era o valor que eles tinham vendido, mas o Espírito Santo sabe. O que eu estou querendo dizer? Cuidado com o quê? Com a mentira. Cuidado para que você não seja um mentiroso e você próprio passe a acreditar na mentira que você conta. Eles foram lá e venderam. Chamou a mulher, diz: olha, vamos entrar num acordo aqui, bastante dinheiro, e nós vamos dar só metade. Esse pensamento, irmão, de dividir, não vem de Deus. Eles poderiam simplesmente devolver apenas o dízimo e ficar com tudo. Por quê? Porque era deles. Eles não eram obrigados. Ninguém chegaria para eles e disser: olha, por que você não deu? Ninguém faria isso, porque não era bíblico. Irmãos, Deus não obriga você a fazer nada, mas o que você for fazer, faça em honestidade, em santidade. Entenda isso. Não deixe o diabo te encher teu coração. Sai da igreja e talvez fala mal de alguém. Ninguém viu você falando, mas Deus viu você falando. Deus viu a tua desonestidade e você vai responder por isso. Ele perguntou, escute, e disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Por que você permitiu? Para que mentisse. Irmão, a pior coisa que a pessoa tenta fazer é mentir para o Espírito Santo. Reter em parte o preço da herdade. Quando não ficava para ti, não era sua? Sim ou não? Era. Você não ficou para você. Olha lá, estão atrasados, meus irmãos. Pois eu gosto de um só lá dentro. 2, um atrapalha o outro. Versículo 4, irmão.
guardando-a, não ficava para ti? Não era seu? Era. E vendida, não estava no teu poder? Olha a pergunta que ele estava. Se você não tivesse vendido, não era sua? Era. E se você vendeu, o dinheiro não era seu? Era. A pergunta dele: por que formaste esse desígnio, esse pensamento? A questão não estava em ele não dar, entendeu, Marco? Não era no ele não dar. A questão não é quando você não devolve. A questão é que quando você deixa o diabo te encher teu coração. Eu já contei aqui de uma senhora de São Bernardo do Campo, que ela devolvia R$2.000 todo mês, em cada quinzena 1.000. E de repente o diabo pôs no coração dela que era muito, que ela deveria só devolver a metade. E quando ela permitiu aquele pensamento, depois na metade ela reduziu mais ainda. De repente, irmão, o diabo aproveitou a brecha e ela perdeu o emprego, e depois ela veio de doação dos outros. Mas por quê? Porque ela permitiu. Isso acontece muito. Às vezes a pessoa vem, ela até pede oração: pastor, ora por mim, pastor, se Deus me abençoar, eu vou dar o dízimo, pastor, eu vou ser ofertante, pastor, eu quero fazer. Mas quando ela recebe, o diabo põe no coração dela: é muito. Só que ela não percebe que aquela atitude dela vai abrir uma porta para o demônio. Aí o demônio vai por doença, vai gastar muito mais com remédio. Não é que Deus amaldiçoa, não, Deus não amaldiçoa ninguém, é uma verdade, Deus não amaldiçoa. Mas quando você permite o diabo colocar pensamentos, desígnios no teu coração, a Bíblia diz que aquele que você obedece, a este você é servo. Então quando você obedece, cumpre aquele pensamento, a partir daquele momento você não é mais servo de Deus, você é servo do diabo. Porque a ideia veio do diabo e você obedeceu a ideia. Você obedeceu aquele pensamento que ele implantou para você fazer, e você fez. Por quê? Dizendo: porque formaste desígnio em teu coração, não mentistes aos homens. Ô Ananias, você não está mentindo para mim, não. Eu sou homem, é igual aqui na igreja, você não mente para o pastor Ivaldo, não. Mas quando você se deixa se levar por um pensamento maligno, você está mentindo a Deus, ao Espírito Santo. Irmão, como sério é isso? Preste atenção. Porque não mentistes aos homens, mas a Deus. Isso aqui é sério. As consequências, irmãos, de se curvar a Satanás, de ceder aos desejos, aos pensamentos do diabo, é por demais caro. Diz agora mais: e Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. O que aconteceu com ele? Morreu. Deus o matou? Não. O diabo matou para quê? Para que ele não se arrependesse. O diabo matou para quê? Para que ele não tivesse uma oportunidade. Irmão, quando você faz isso, o diabo ele vem, e às vezes não mata você fisicamente, mas mata você espiritualmente. Pode dar atenção de uma coisa: quando você está com os pensamentos errados, vê quantas pessoas é usada para acrescentar, vamos falar assim, a essa forma de pensar. Quantas pessoas são usadas para dar mais peso ao seu pensamento? Para quê? Para que você não volte atrás. É verdade, você tem razão. Fulano não presta, cidadão não presta. E aí você vai, e você vai se distanciando. É uma verdade. Quando ele ouviu, irmãos, aquilo, o diabo não deu segunda chance. Irmão, não brinque com Satanás. Jesus diz: não deis lugar ao diabo. Ele caiu e ele expirou, morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. Mas olha agora, vamos mais um pouquinho. Diz: e levantando-se os moços, cobriram o morro,
e o transportaram para fora e o sepultaram. Vai. E passado um espaço de quase 3 horas, o tempo passou, os moços foram enterrar. Você prestou atenção que não houve nem velório, né? Nem velório teve. Sim, morreu, passou 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo que havia o que acontecido. Lembra qual é o nosso foco? A mentira. Cuidado. Passou 3 horas, eu fico imaginando, irmão, ela estava tão cheia de si, que ela não prestou atenção no rosto das pessoas dentro da igreja. Imagine, irmãos, eu me recordo que há uns anos atrás, eu não sei quantos anos faz, uns 6 anos, que a irmã Maria partiu, por aí, acho que uns 6 anos, culto das 2 horas da tarde, 2 horas, um calor, irmãos, violento. A irmã vem, irmão, para a igreja, e ela ajoelha para a oração antes de começar o culto. Ela chegou na igreja, irmão, mais ou menos 1h40, eu acho. O culto era as 2. Ela dobrou o joelho para orar e não levantou mais. Chamou o resgate, chamou, irmãos, eles vieram, tal, levou para o hospital, mas dali ela não morreu instantaneamente, mas a consciência dela não voltou mais. Mas a igreja em si, que estava ali, as pessoas para o culto das 2 horas, ficaram assim, em estado, irmão, de espanto, vamos falar assim. E até no culto da noite dava para sentir o temor das pessoas, dá para sentir o impacto, irmão, de saber que a irmã praticamente faleceu joelhada dentro do salão da igreja. Isso foi uns 6, 7 anos atrás, eu acho. 4, por aí. Amados, ela não percebeu. Se a Bíblia diz que houve até espanto entre o povo, temor, e ela entrou tão cheia de si, que ela não percebe. A pessoa, quando está sendo enganada pelo diabo, ela não percebe que cada passo que ela está dando, ela está caminhando para o abismo. Ela não percebe com trevas ela está. O mal vai se apoderando dela e ela vai achando, irmão, que o culpado é quem? É os outros. 3 horas depois, ela entra, não sabendo o que havia acontecido. Ela nem viu, prestou atenção, vai. E disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste portanto aquela herdade? Olha a pergunta. Me fala uma coisa, ô Maria, foi por 15 que vocês venderam? Não é, escute, não é que ele estava interessado no dinheiro, ele estava interessado no quê? Na verdade. É isso que você tem que pensar. O Senhor Deus, Ele está interessado no quê? Na verdade. A Bíblia diz: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando quem? Os verdadeiros adoradores, que o adorem de que forma? Em espírito e em verdade. Tem muita gente que enche o corpo de tatuagem e diz: uma coisa é você fez tatuagem antes de você se converter, antes, mas uma coisa é você estar na igreja e fazer tatuagem. Está assim, não é não. Mas pastor, é apenas uma homenagem. Não, explica isso para Deus depois. É em espírito e em verdade. A Bíblia diz, Levítico: não marcarás o teu corpo. Isso não está no lado não, meu amigo. Não, pastor, em tal igreja, mas nós não temos tal costume. Nós consideramos muito pecado. Quem vê, tudo bem, mas quem faz depois, é igual a pessoa, irmão, está na igreja, casada, larga do casamento e vai casar com a outra irmã na igreja. Não me peça para casamento, não. Está equivocado. Eu não faço. Uma coisa é vir amaciada, outra coisa, irmão, é se amaciar aqui dentro. Pastor, mas por que tem diferença? Porque você conhecia a verdade. Ele diz: diz-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse o quê? Sim. Irmão, na maior cara de pau. Sim, portanto.
Ela não teve o temor, irmão, de mentir. E quantos não estão assim? O que vai acontecer com ela? Olha só, vai lá. E Pedro disse: porque é que entre vós vos concentraste para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido. E misericórdia. Vamos ao outro caso? Lá, irmãos, segundo livro dos Reis, capítulo 5. Um camarada chamado Geazi, versículo 20 adiante. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 20 adiante. Escute o que eu quero chamar a sua atenção. Cuidado com a mentira. A mentira não traz benefícios, ela traz um engano que vai ter o preço a ser cobrado. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 20. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, preste atenção nisso, servo de Eliseu, homem de Deus. Hoje você é servo de quem? De Jesus Cristo, o próprio Deus. Lá era homem de Deus, hoje é o próprio Deus. Você serve não ao homem, mas ao próprio Deus. Cuidado. Se não passou desapercebido por eles, a mentira não vai passar desapercebida. E pelo próprio Deus vai passar? Falta o quê? Temor, irmão. Disse: eis que o meu Senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa que trazia, porém vive, olha que ele vai, olha a falta de temor, irmão, olha que misericórdia, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele, e receberei dele alguma coisa. Irmão, ainda usou o nome de Jesus, o nome de Deus. Não, se Deus quiser, Enéas, se Deus quiser vai dar certo. Irmão, você está mentindo, você está enganando, você está roubando, e você acha que Deus vai abençoar. Para quem não sabe da história, o Naamã era o leproso, que Eliseu, irmão, mandou mergulhar no rio Jordão, e ele foi curar da lepra. Ele levou presentes para Eliseu, mas o homem de Deus não quis. O homem de Deus não se vende, irmãos, não se deixe levar por presentes. O Eliseu não quis, mas o Geazi, que era, irmãos, ajudante, auxiliar, obreiro, ao ver aquilo, eu preciso levar alguma vantagem. Se Deus quiser, a gente diz: vai dar certo, vem daí, vai dar certo. Aí eu vou atrás dele. Vamos lá, 21. E foi Geazi a alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse: vai tudo bem? O Naamã, quando viu aquilo, reconheceu ele de longe. Vai tudo bem com você? Olha só, aí começa a mentira, vai lá. E ele diz: tudo vai bem, meu Senhor me mandou dizer. Eliseu mandou ele dizer uma coisa? Não. Mas olha, começa a mentira. Meu Senhor mandou dizer: eis agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dai-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de ouro. Ainda modesto, né? Ele foi modesto. Não, dá só 2, dá 1 talento de prata. Irmão, falsa modéstia, está roubando, mentindo. Não, me dá 1 talento de prata, 2 mudas de roupa para cada um. Vai lá. E disse Naamã: se servido, toma 2. E estou com ele, ou seja, insistiu com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de roupas, e pôs-lhe sobre os 2 dos seus servos, os quais os levaram adiante. Vai. E chegando ele a certa altura, tomou as 2 das suas mãos e os depositou na casa, e os despediu aqueles homens, e
Foram, vai. Então, ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. E disse Eliseu: de onde vem? Olha a pergunta. De onde você vem? Eliseu olha para ele e faz a pergunta para ele: diga, de onde está vindo, Geazi? Aonde você foi? Irmãos, entenda o que eu quero dizer. Essa pergunta é uma oportunidade. Eu já vi o pastor Jaime, já fiquei sabendo de casa do pastor Jaime chamar o pastor e perguntar para ele: irmão, foi assim, assim? Não, pastor Jaime, juro pelo Espírito Santo que é mentira. E aí o pastor Jaime chama outra pessoa. Então, o que é um exemplo? Essa a Maria está falando aqui. Irmão, ele deu a oportunidade de ver o pastor Jaime, eu errei. Eu peguei. Falando que era de pastor, tá? Quando o Eliseu perguntou para ele, irmão, estava dando uma oportunidade. Às vezes Deus usa a gente para dar uma mensagem dessa. Não é que Deus quer o seu mal, não, Ele está dando a oportunidade. Ele está te mostrando. Eu me lembro, irmão, há uns anos atrás, sei lá, uns 14 anos atrás, já contei para vocês de um caso de um homem em Brotas. Num domingo desse, igual nós estamos aqui, eu fazendo a reunião, eu sempre, irmãos, naquela época eu chamava as pessoas todo domingo para orar pelo aniversário dela. Perguntava e chamava as pessoas em cima do altar. Hoje eu entendo que muitos têm vergonha, mas eu trazia aqui em cima. E esse homem veio, me lembro novinho, não sei se você vai recordar disso. Você lembra desse caso, né? Ele recorda. E eu trouxe ele, irmãos. E eu perguntei para ele: fulano, hoje é o seu aniversário. Por que você não toma uma posição e aceita Jesus na sua vida? E comecei a falar com ele. Imagine, vocês estão sentados aí, e eu me viro para o irmão e eu fico meia hora falando com ele. Como se vocês não tivessem. Imagina você sentado meia hora, né? Sabendo que você tem que voltar para a sua cidade, e eu meia hora falando com a mesma pessoa. E eu insisti: volta, irmão, aceita Jesus, etc. Ele falou: pastor, deu aquela risadinha marota. A igreja orou por ele e ele desceu. Ele chegou, a mulher dele andava de cadeira de roda. Ele disse para a mulher dele: olha, o pastor falou, eu entendo, mas no mês que vem eu tomo a decisão. Foi no domingo. Irmãos, quarta-feira ele estava jogando bilhar, sinuca e tomando cerveja com os amigos. Começou a tossir. Foi quarto ou quinto, não me recordo exatamente. Foi quarto ou quinto, não me perdoe. Há uns 15 anos, não me lembro. E começou a tossir. Quando ele acabou tossindo, pôs a mão na boca, sangue. E a tosse foi aumentando, largou o copo de cerveja e foi tossindo, uma pelota. Uma pelota, irmãos. E tossindo, um pedaço da fígado. Pegaram ele, Brotas, Jaú, no hospital, Amaral Carvalho. Pegaram, irmãos, e trouxeram para o hospital. Quando chegou no hospital, o médico olhou e disse: olha, manda chamar a família, porque aqui já não tem mais nada o que fazer. Então Deus dá, irmãos, essas oportunidades. Quando ele pergunta, não é que ele queria condenar, ele queria que ele se arrependesse. Disse: de onde vem Geazi? E disse: teu servo não foi nenhuma e nem outra parte. Como não? Ele mentiu, ele usou até o nome do Senhor. Olha agora. Porém, ele diz, Eliseu falando para ele: porventura não foi contigo, olha que coisa séria, porventura não foi contigo o meu coração. Entenda, não é propriamente o coração do Eliseu, mas o coração de Deus. Quando você for fazer algo, lembra, o coração de Deus, o Espírito de Deus está com você. E como é que você pode chamar o Espírito de Deus para compartilhar essa abominação? Irmão, se ele tivesse entendido, quando Eliseu diz porventura, o meu coração, ou seja, o meu espírito não estava com você, o Eliseu tinha o que? O Espírito Santo. Oh, meu irmão, como vai ser diferente o nosso agir?
Porventura, não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem, olha, irmão, ele vai detalhar agora. Quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te, era isso a ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e olivas, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servas, e servas. Portanto, a lepra de Naamã, misericórdia, a lepra de Naamã se apegará a quem? Mas não é só isso. Aquele mal haveria de se apegar a ele, a Geazi, mas só a ele? Não, o que mais? E a tua semente. O que é a tua semente? Uma descendência, meu irmão. Quando, irmãos, a pessoa, eu sei que eu sou muito repetitivo nessa parte. Quando ela comete o adultério, ela tem que entender o seguinte: que, irmão, a desgraça do adultério não é só sobre ela, vai atingir os filhos dela, porque o casamento vai ser destruído, os filhos vão se revoltar. Irmãos, alguns viram usuários de drogas, outros têm desvio de conduta sexual, outros viram bandidos. Irmãos, é a lepra de Naamã. Aquela mentira trouxe o quê? A desgraça sobre a família. Se apegará a ti, só a ele? Não, a sua semente também. Ou seja, a semente, a descendência de Geazi, irmãos, ia se transformar em nada. Por causa do quê? Por causa da ganância dele, por causa da mentira que ele contou. Entenda, não é o dele ter pedido, mas é a mentira. Ele chegou lá e usou quem? O nome do Senhor. Eu vou, como é que ele diz aqui no versículo? Deixa eu pegar para você. No versículo 20 ele diz: tão certo como vive o Senhor. Misericórdia. Tem pessoas que vai fazer as coisas erradas e dizem: se Deus quiser, ninguém vai ver nós. Irmão, é uma coisa que você vai assaltar um banco e pedir para Deus te ajudar. Deus não vai te ajudar, meu amigo. Você está louco na cabeça? Deus não tem pacto com nada de errado. Irmãos, sobre a sua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, de que forma? Leproso, branco como a neve. E tem muita gente na igreja assim, irmãos, que está na igreja e diz lá em Oséias: converta-te, muda, porque é pelos teus pecados, é pela sua posição, é pelas atitudes. Se você não mudar, Deus não pode operar. E quem é o responsável por mudança? É Deus? Não, é você. Como, afinal de contas, você já é, como diz, maior e vacinado, não é isso que você fala? Dono do seu nariz. Responda pelos teus atos. Amado, cuidado com a mentira. Ananias sabia, quando Pedro perguntou se eles caem de joelho, o Pedro poderia dizer assim: Pedro, é mentira. Pedro, eu vendi por tanto, ainda quer mais. Eu ainda incentivei minha mulher a mentir também. Perdoa nós. Ore por nós, para que Deus tenha misericórdia das nossas almas. Estamos perdidos. Estamos perdidos, mas não. A mulher veio e disse: foi por tanto. Mentiu também. O Geazi, aonde você foi? Não foi lugar nenhum, não. Era a oportunidade. Era a chance que teve. Mas ele jogou fora. Deus usa, irmão. Eu me lembro de um caso da nossa igreja, missionário, há muito tempo atrás. Não é caso de pecado, não. Estou falando de oportunidade que Deus dá. Tinha irmãos, um pastor da nossa igreja. E o missionário bateu os olhos e disse: irmão, você está bem? Estou, missionário. Irmãos, eu gostaria de orar por você. Se assim, não, missionário, estou bem, não precisa se preocupar, não. Irmão, e uma semana depois, ele foi emagrecendo e morreu. Deus tinha usado o missionário. Você é missionário, ora por mim. Ainda que não esteja bem, irmão, ainda que você esteja bem. Ainda que você esteja bem, eu chego para o irmão: Moura, você está bem? Estou. Irmão, eu queria orar para você, por favor, pastor, ora por mim. Estou bem, vou ficar melhor ainda. Não precisa não. Meu irmão, é loucura. Lembra do Pedro? Jesus disse que lavava o pé do Pedro. Pedro disse: Senhor, não lavarás o meu pé. Tudo bem, se eu não te lavar,
Então lava a cabeça, lava as mãos, lava tudo. O que eu não posso é fazer o quê? Perder. O rapaz morreu. E muitos morrem, irmão. Porque às vezes vem na igreja, Deus fala no coração. É aquela oportunidade que você estava precisando. Para quê? Para ser salvo. Porque a verdade é, nesse mundo temos certeza do quê? Que vamos partir, sim ou não? Essa é uma certeza que você tem que ter, irmão, que você vai partir. Ninguém aqui, irmão, vai viver igual Matusalém. Ninguém. E se viver, vai chegar uma hora que vai ter que partir. Então Deus sabe disso. São oportunidades. Quantos casos que a gente vai na igreja? Você ficou sabendo de pessoas que foram na igreja, e no dia, irmão, teve um encontro com Jesus, pediu perdão. Irmãos, às vezes saindo da igreja morre. Cuidado com a mentira. Porque deixasse o diabo, irmão, Satanás encher teu coração. Se um dia encheu o teu coração, pastor, um dia até pedir, Deus, eu vou ser isso aqui. Deus até me deu, pastor, e aí? Cumpri não, pastor. Eu menti. Não mentiu para os homens, mentiste para Deus. Amém? Peça, irmãos, é hora de você, Deus, eu quero a comunhão plena com o Senhor. Curva a sua cabeça e feche teus olhos. Pai, eu oro, Deus, por esses e por aqueles, ó Deus, que estão em casa. Meu Deus, que essa palavra, ó Deus, fale ao coração dessa pessoa. Oh, meu Deus, que a partir de hoje, ó Deus, ela venha arriscar da vida dela a palavra da mentira. Oh, meu Deus, por causa da mentira que ela conta, pelo pecado dela que ela tem caído. Às vezes ela culpa alguém, às vezes ela acusa alguém, mas não é, meu Deus, o problema é ela. Pai, se alguém no nosso meio, meu Deus, está passando por uma tentação, ou Deus está sendo tentado, até mesmo, Deus, trair, adultério, prostituição, ou meu Deus, a fazer alguma coisa ilícita, Pai, oh Deus, essa palavra toca o coração dele, e que a partir de hoje, oh Deus, ele venha mudar, Senhor. O Geazi era servo do Eliseu, mas nós somos servos do Senhor. A nossa vida está nas tuas mãos, Pai. E eu creio, meu Deus, eu acredito que o Senhor tem algo tremendo para fazer nas nossas vidas. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém, amados. Aplausos, Senhor.